porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos queridos, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta noite. Que Deus continue abençoando mais e mais esta querida igreja. Eu tenho acompanhado em oração a história dessa igreja e o desenvolvimento dessa igreja. E fico muito feliz pelo que Deus tem feito na vida de vocês. Quero parabenizá-los pelos 33 anos de organização eclesiástica e pela história dessa igreja também. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de retornar a essa igreja depois de algum tempo e poder compartilhar nesta noite a palavra do Senhor com os irmãos. Então eu quero pedir para você, com temor e tremor, em nome do Senhor Jesus, para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos e depois, mas nós vamos usar praticamente todo o capítulo. Primeiro Reis, capítulo 17. Que bom ver esses rostinhos amados desta igreja, igreja muito amada, muito hospitaleira, igreja muito amorosa, e nós nos sentimos tão bem de estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Zé Carlos, pastores, Alexandre, conselho da igreja, os presbíteros, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de estar aqui com vocês. Eu já tive a oportunidade de pregar aqui na inauguração desse templo. E eu não sei se os irmãos conhecem um pouco da história aqui das nossas igrejas, mas eu penso que nem existia a igreja aqui ainda, porque nós comemoramos 41 anos, agora em dezembro, a igreja de Pimenta Bueno, 41 anos de organização eclesiástica. Mas ela já tem uma história, né, lá atrás. E aí eu me lembro, então aqui tem 33, né, que estamos comemorando, né? Então naquela ocasião, as pessoas comentavam assim, as pessoas falavam assim: quando será que nós vamos ter um templo igual o templo de Pimenta Bueno? Não é? E hoje nós estamos lá em Pimenta Bueno, a gente olha aqui e fala assim: meu Deus, quando que nós vamos ter um templo igual a igreja presbiteriana de Nicolim de Moura, né? Então os irmãos percebam como que Deus é maravilhoso, como que Deus faz as coisas, né? Todos abriram então a palavra de Deus? Com temor e tremor, meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos proceder com a leitura da palavra do nosso Deus. Nos diz assim, irmãos, a palavra bendita do nosso Deus. Se você está do lado de alguém e esse alguém não tem Bíblia, por favor, uma das coisas importantes que você faz é compartilhar da palavra de Deus com as pessoas que caminham com você, que cercam você durante os momentos da tua vida, que estão ao seu redor, né? Então nos diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente,
e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vamos falar juntos o versículo de número 4? Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que passeia no meio da igreja e conduz a tua igreja. Nós abrimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra e louvamos a Deus, ao Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de ler a tua palavra e meditar nela. E agora, nesse momento, nós te pedimos, por graça e por misericórdia, nós te suplicamos que o teu Santo Espírito, que está presente aqui nessa noite, de forma maravilhosa, de forma majestosa, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos entender a tua palavra, e entendendo a tua palavra, nós também possamos praticar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, e nós oramos, pedindo, Senhor querido, estas bênçãos sobre a vida da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, antes de continuar falando da palavra do Senhor, eu quero falar da Fátima, que está aqui, né, comigo também. Quase que ela não pôde estar aqui com os irmãos. Ela chegou ontem para poder vir aqui nessa festa junto com os irmãos. Ontem ela estava cuidando do pai, o pai fez cirurgia, e ela ficou uns 30 dias, né, cuidando do pai. E aí Deus abençoou que ela chegou ontem, tardezinha já, por volta das 6 horas, e hoje ela está aqui. Deus abençoe ricamente a vida dela, né? E então eu estou muito feliz também, né, de ter a minha auxiliar aqui nessa noite também. Meus irmãos, eu quero que você pense comigo sobre esses últimos 12 meses. Esses últimos 12 meses têm sido extremamente difíceis para nós. A palavra que nós ouvíamos nesses 12 meses, nesses últimos 12 meses, era a palavra crise. Crise política, crise social, crise econômica, crise moral e crise espiritual. Para todos os lados, meus irmãos, que nós olhávamos e todas as notícias que nós ouvíamos, a palavra era crise. Era crise em todo lugar. Crise na saúde, crise na educação, crise na família, crise na segurança, crise nos relacionamentos, crise e
mais crise. E nós sabemos, meus amados irmãos, que isso bate de frente conosco. E nós temos um desafio como igreja muito grande diante desta situação. A crise que não passou ainda. Mas eu quero trazer para dentro agora da igreja. Eu penso, meus irmãos, que as mesmas dificuldades que nós passamos em Pimenta Bueno com a nossa igreja, é a mesma dificuldade que os irmãos também passam aqui. Os pastores, presbíteros, diáconos, irmãos que estão envolvidos no apacentar do rebanho, os irmãos podem perceber as dificuldades de cada família. Como, por exemplo, a ameaça de emprego. O desemprego, né? Irmãos nossos foram, diante dessas crises, foram despedidos do seu trabalho. Isso traz muita dificuldade. Irmãos que ficaram sem o seu trabalho, sem o seu emprego, e agora? O que nós vamos fazer? E eles então começam a ficar desesperados, porque agora o filho está fazendo faculdade e ele tem que sair da faculdade. Como que nós vamos pagar aquela parcela do carro que nós fizemos? Agora o chefe da família ficou desempregado. Então traz um transtorno. Irmãos indo ao hospital quase todos os dias, quase toda semana. Nós temos irmãos indo ao hospital. Isso gera um desgaste emocional, gera um desgaste físico e gera um desgaste espiritual também. Irmãos que descobriram doenças graves no seu corpo e estão fazendo tratamento. E tem aqueles, meus irmãos, que não têm problemas pessoais de saúde, não têm problemas financeiros, mas tem seus parentes que lhes são allegados e estão passando por problemas, e isso afeta tremendamente a vida dessa pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum problema. Mas se tem alguém que ela ama, alguém que lhe é chegado, que é aqui do coração, então essa pessoa, ela fica afetada também terrivelmente. Alguns, pastor José Carlos, têm os seus filhos fora da igreja. E porque tem os seus filhos fora da igreja, isso abate o coração e dá uma tristeza muito grande no coração. E tem também membros das famílias com depressão. Tem muita gente na igreja que passa por depressão. Então, o que nós percebemos, meus irmãos, é que nós temos reflexo dentro da nossa igreja da situação que nós estamos vivendo lá fora. E nós percebemos então que a vida da igreja, o nosso dia a dia, a nossa semana, não é tão tranquila como nós gostaríamos que fosse. Agora, focando esse texto aqui, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Não feche a sua Bíblia. Você que fechou, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usá-la. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos uma luta aqui também. Nós vemos dificuldades. Nós vemos crise nesse texto que nós acabamos de ler. Era um tempo de trevas. O rei fazia aquilo que ele queria fazer. E é um perigo muito grande
a pessoa ser dirigida pelo seu próprio coração. É um risco grande. É um perigo muito grande que o ser humano corre de ser dirigido pela sua própria vontade. E esse rei aqui, ele tinha essa prática. E Israel então enfrentava um tempo de crise, mas uma crise aguda, uma crise muito grande. Acabe, o rei de Israel, aliou-se à sua esposa, chamada Jezabel, a sacerdotisa de Baal, e os dois colocaram aquela nação, atolaram aquela nação numa crise sem igual da história. Idolatria, fome, escassez espiritual, os problemas dos mais variados, que você possa imaginar. Aquela nação, aquele país, o Reino do Norte, estava num período de crise, um período nebuloso na sua história. E é em meio a essa crise, em meio, irmãos, a esse caos, quando praticamente em todas as famílias, em todos os lares, o que se via era idolatria, Deus levanta um homem chamado Elias. E o nome Elias significa só o Senhor é Deus. Então, naquela situação de caos, de crise, em alguns cantos daquela nação, daquele reino do norte, ouvia-se o nome Elias. Só o Senhor é Deus, chamando a atenção para o fato de que quem governa é o próprio Deus, quem conduz o seu povo, quem conduz a nação é o próprio Deus. Só o Senhor é Deus. E trazendo para a nossa igreja, nos seus 33 anos, quem governa a igreja é Deus. Quem dirige a igreja é Deus. Então, meus amados irmãos, o Senhor levanta o profeta Elias para mostrar ali que só o Senhor, que tem poder nos céus e na terra para comandar todas as coisas, como nós acabamos de cantar aqui nessa noite, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tu és Senhor absoluto. E eu quero, queridos, então, pensando nessa situação aqui de crise, de complicação, eu quero convidar a igreja para que nós possamos aprender aqui algumas lições. O que a igreja pode aprender com Deus em tempos de crise? O que nós podemos aprender como igreja com Deus em tempos de crise? Esse é o nosso tema da noite. Então, a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender com Deus, nós como igreja podemos aprender com Deus em tempos de crise, está narrado aqui no versículo 2 ao versículo 6. E eu gostaria que vocês lessem comigo, toda a igreja, uma leitura linda, como a igreja aqui sabe fazer. Leiamos então do versículo 2 até o versículo de número 6. A primeira lição que nós vamos aprender aqui. Então, nos diz a palavra de Deus: veio-lhe, vamos lá? Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O que é que nós podemos aprender, irmãos, como igreja em tempos de crise? Aprender a depender de Deus. Essa é a lição mais sublime que nós podemos aprender em nossa vida. Depender de Deus. Depender mais do provedor do que da provisão. Quando você tem provisão suficiente, é muito fácil você administrar. Mas, meus irmãos, em época de escassez, como foi essa época, então nós precisamos aprender a depender de Deus. Não tem outro jeito. Esse é o único jeito e esse é o melhor jeito, depender do Senhor. É interessante que Deus chega para Elias, depois que Elias vai até o rei Acabe, esse rei perverso, e ele coloca o dedo no rosto de Acabe e diz assim: olha, essa situação está assim, é por tua causa. Você que colocou, por causa do teu mau governo, você colocou essa nação nessa situação, nessa idolatria, nessa situação espiritual caótica. E agora, meus amados irmãos, Elias precisa fugir. Ele foi, como diz a minha mãe, foi cutucar a onça com a vara curta, agora tem que fugir, tem que correr. E Deus então, para proteger Elias, Deus diz: Elias, você precisa sair daqui, você precisa esconder lá em Querite. Agora eu quero que você que está com a sua Bíblia aberta, preste atenção num detalhe que às vezes a gente deixa passar desapercebido. O versículo de número 4. Deus diz: você vai esconder-se lá em Querite. Mas olha, irmãos, que impressionante o que Deus diz para Elias: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu ordenei que os corvos te sustentem, que os corvos te alimentem. Então, meus irmãos, Deus agora, de forma soberana, Deus então dá essa ordem aos corvos para que os corvos alimentem Elias. O que Deus está falando ali para Elias é o seguinte: Elias, aqui nessa nação não é Baal que é o Senhor. Quem é o Senhor aqui sou eu. Eu sou o Criador de tudo e eu mando em tudo. E para que vocês fiquem sabendo disso, eu dei ordem para que os corvos se sustentem. Porque eu tenho poder sobre tudo e sobre todos, porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. E Deus já havia dito isso para o povo de Israel, quando Ele deu as tábuas da lei para o seu povo. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem de escultura, porque quem que é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E
ele então dá esta mensagem: quem comanda a história sou eu. E tanto é que eu ordenei aos corvos que levem comida para você de manhã e à tarde. E aí, pastor Alexandre, a gente fica imaginando o profeta Elias, depois que ele recebe a primeira refeição, ele come aquela refeição que os corvos trouxeram, e aí então ele faz a sua dieta alimentar, bebe água do ribeiro, mas vai chegar à tarde e ele precisa comer novamente, irmã. Ele precisa comer, irmão Demar. E agora, será que vai ter alimento? Será que ele vai conseguir comer? Será que o corvo vai vir novamente? Mas Deus não havia falado que ele ordenou. Se Deus falou, então vai acontecer do jeito que Deus disse. Eu ordenei, então é certo, né, que o corvo viria, porque Deus ordenou que os corvos levassem comida para Elias. E assim, irmãos, sucessivamente, Elias teve que depender de Deus muitos dias. Comia de manhã, e agora então tem que esperar. O Senhor falou, né, que ele ordenou que ia trazer, então ele agora teria que esperar. Então, meus irmãos, temos que depender de Deus sempre, né? Temos que depender de Deus sempre, mas tem horas, meus irmãos, na nossa vida que não tem jeito, tem que depender de Deus 110%. E principalmente nas horas de crise. A nossa dependência de Deus é 100%, é sempre. Mas chega uma hora que não tem jeito. Chega um momento que você tem que depender mesmo. Agora, é interessante, irmãos, por que Deus tem que agir desse jeito, né? Deus não poderia facilitar as coisas para Elias? Mas preste atenção, por que Deus age assim? Elias estava fugindo, não estava fugindo? Quem queria matá-lo? O rei Acabe. Então, o rei Acabe e todos os seus exércitos e pessoas estavam de olho procurando Elias. Agora o nosso Deus, que é soberano e eternamente sábio, então veja como que Deus trabalhou para que ninguém pudesse desconfiar do que estava acontecendo, que Elias estava sendo cuidado. E Deus então mandou corvos para cuidar de Elias. Jamais o rei Acabe com o seu exército ia ficar olhando para cima e falar: escuta, aqueles corvos lá estão levando comida para Elias, então Elias está lá. Ninguém ia perceber isso. Se Deus levantasse pessoas para sustentar Elias, e Deus poderia fazer isso, com certeza Elias ia ser descoberto por Acabe e com certeza seria morto. Então, meus amados irmãos, Deus é sábio, e quando Ele toma a decisão de mandar um corvo e não outra coisa, Deus está dizendo: Elias, eu estou cuidando de você. Então a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos aprender aqui é depender de Deus em tempos de crise, porque Deus é sábio em cuidar de nós. Ele é sábio e você precisa aprender a depender do Deus provedor. Confiar nele. Essa é a primeira lição. Então guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Você que veio aqui nessa noite e está enfrentando momentos difíceis e é membro da igreja presbiteriana do Brasil, aqui em Rolim de Moura, ou é visitante, ou é alguém que está chegando na igreja, aprenda essa lição nessas horas.
que você está passando. Mas veja o versículo de número 7. Até o versículo de número 10, a parte A. Outra lição que nós podemos aprender em tempo de crise, que a igreja pode aprender. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: demora-te ali, onde eu criei uma mulher viúva e te dei. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Até aí, ponto. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Outra lição que nós podemos aprender aqui? Aprender a obedecer, meus irmãos. Não tem outro jeito. É confiar plenamente no Senhor e aprender a obedecer. Você não percebe aqui o profeta Elias brigando com Deus, o profeta Elias questionando a Deus, a maneira sábia de Deus cuidar dele. Ele não está aqui questionando a Deus. Essa maneira sábia de Deus cuidar de Elias. Eu sei que se Deus perguntasse para você, se Deus perguntasse para mim: ô João, qual é a melhor maneira de eu cuidar de você? Me fale. Ah, irmãos, eu ia fazer uma lista. Deus, a melhor maneira do Senhor cuidar do teu servo querido aqui é assim, ó, desse jeito. Então ia escrever uma lista para Deus, né? Mas Elias não questionou a maneira, o jeito de Deus cuidar dele. E ele simplesmente obedece. Ele vai para Querite, depois ele vai para Sarepta. A palavra Sarepta, meus irmãos, significa refinar. A palavra Sarepta, essa é a ideia da palavra Sarepta, refinar. O que Deus queria fazer com Elias era refinar a vida de Elias lá em Sarepta. Agora veja só que interessante, Elias teria que ir para Sarepta. Ficava muitos quilômetros de distância de Querite até Sarepta. Ele ia expor a sua vida ali, ia chegar também em Sarepta, e ele correria o risco de ser morto lá. Mas olha só, Deus diz: eu vou mandar corvos para alimentar você. Já é de se assustar. Agora você já parou para pensar, quando Deus diz para Elias: você vai para Sarepta, porque lá o que eu fiz? Eu ordenei que uma viúva te sustente. Uma viúva, meus irmãos, naquela época não sustenta ninguém. Hoje tem viúva que ganha muito bem. Ela ficou muito bem calçada. Mas naquela época a viúva não tinha nada. A dependência era extrema. Então, ao invés de ajudar, ela deveria ser ajudada, ela teria que ser ajudada. E Deus diz assim: olha, você vai para Sarepta, porque lá eu ordenei que uma viúva te sustente. E Elias então obedeceu, sem questionar, sem ficar revoltado. Então a obediência, meus irmãos, na época difícil, é o melhor caminho. E eu quero dizer para você, se é o melhor caminho a obediência, então não murmure, não reclame. Nós temos a tendência de murmurar, nós temos a tendência de reclamar. Então não murmure, simplesmente se renda a Deus e se coloque à disposição do Senhor para obedecê-lo de todo o teu coração. Elias não entendeu muito, mas uma coisa ele fez:
ele se rendeu à maneira como Deus estava fazendo as coisas. É na hora, meus irmãos, da crise que nós precisamos dizer: Senhor, eu me rendo diante da tua sabedoria. Eu me coloco diante da tua sabedoria e me dobro diante da tua sabedoria, Senhor. Está aqui o teu servo, está aqui a tua serva, faça o teu querer. Isso é cristianismo. Se render a Deus é cristianismo. Você sabia que 50, 60, até 70% das pessoas que se dizem cristãs e que estão dentro das igrejas, elas não são cristãs porque elas não aprenderam a se render totalmente ao Senhor. Principalmente a obra que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu ali para pagar os meus pecados e para pagar os teus pecados. Então, qual é a segunda lição que nós aprendemos na palavra de Deus? Qual é a lição que a igreja aprende em tempo de crise? Aprende a obedecer. É a segunda lição que nós aprendemos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé, veja, Elias, você vai lá para Sarepta. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Irmãos, de outra maneira, Deus não poderia trabalhar na nossa vida. De outra maneira. Então, muitas vezes, para Deus trabalhar na nossa vida, Ele usa os momentos difíceis para poder trabalhar na nossa vida. Não pense você que se não tivesse momentos difíceis da tua vida, você seria hoje o que você é. Mas você é o que você é hoje. Muitos de nós que aqui estamos é por causa de momentos difíceis que nós tivemos que correr para o Senhor e nos render totalmente a Ele. Poucas pessoas eu tenho ouvido e visto que elas obedecem ao Senhor, não por causa da dificuldade, mas assim, de coração mesmo. Eu só conheci, como pastor, eu conheci uma família, contando a história para o conselho, e aí perguntamos: como que você chegou até a igreja? Elas falaram assim: pastor, eu falei para minha esposa, domingo que vem nós vamos nessa igreja. Olha essa igreja, que é a igreja presbiteriana, nós vamos nessa igreja. Quando chegou no outro domingo, nós entramos porta dentro e a igreja estava cantando: ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, né? Parece que não tem nada assim de convite para entregar a vida para Jesus, né? Não tem nada. Mas ele entrou ali e ela e ele começou a chorar, o casal. E Deus então inundou o coração daquele casal e aquele casal se converteu. É claro que não se converteu com um hino, mas converteu porque eu penso que Deus já estava trabalhando no coração dessa pessoa com a bendita palavra dele. E então naquela noite Deus salvou aquela família, aquele casal e os filhos. Nunca mais saíram da igreja. Então foi um casal que não teve dificuldade nenhuma. Poderia até ter, mas eles não falaram da dificuldade. Agora, uma grande maioria, a gente como pastor, a gente percebe quando a gente conversa: por que você veio negar? Ah, pastor, o senhor não sabe, aconteceu isso. Ah, pastor, o senhor não sabe, aconteceu aquilo. Não é? É a maneira de Deus trabalhar. E Deus, por seu amor, pela sua graça, Ele usa os recursos que Ele quer usar. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor. Terceira lição, meus irmãos, a partir do versículo 16. Rapidamente. Aliás, a partir do verso 10b até o versículo 16. Vamos ler? Vamos ler o 10 todo, até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Leamos?
Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz bem para mim o ordenho, e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não secará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. A terceira lição, irmãos, que nós podemos aprender é que em tempo de crise, Deus tem poder de multiplicar os nossos poucos recursos. Que bênção! Em tempo de crise, Deus tem poder de multiplicar os nossos poucos recursos. Ele chega para essa viúva e pede água para ela. E quando ela vai buscar água, ele fala: escuta, faz um bolinho pequeno para mim. Era época de crise, de fome, de escassez. Faz um bolinho pequeno para mim. Ele não pediu para fazer um bolo grande, como esse que as irmãs fazem. Faz um bolinho. E ela falou assim: profeta, eu estou aqui juntando uns gravetos aqui para assar um pãozinho para o meu filho, um guisadinho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Não tem mais o que comer. Mas em época de crise, meus irmãos, Deus tem poder de multiplicar os nossos poucos recursos. Guarde isso no teu coração. Essa é a lição que nós precisamos aprender como igreja. O pouco que nós temos, Deus tem poder para multiplicar. Aí a Bíblia diz que ela obedeceu e eles comeram. Ela comeu, o menino comeu, Elias comeu. E a Bíblia diz que eles comeram, e a família comeu e comeu por muitos dias, até que voltou novamente a ter comida em Israel. O azeite não se secou, a farinha não se acabou, porque Deus tem poder de multiplicar os nossos poucos recursos. Eu não gosto de falar de experiência minha, mas se os irmãos me permitirem, eu quero rapidamente contar uma experiência. Eu fui para o seminário no final de 2004, eu concluí o curso de teologia. Não foi fácil para nós não, irmãos, em São Paulo, com 2 adolescentes. Eu trabalhava numa igreja de poucos recursos, e a igreja então me ajudava como ela podia, como seminarista. A Fátima, eu posso falar isso, que ela não tem vergonha nenhuma nesse aspecto. A minha esposa precisou limpar a igreja, então ela que zelava da igreja, não tem problema nenhum zelar a igreja, é coisa preciosa, todo o trabalho é digno. Mas ela, para me ajudar, ela precisou então zelar da igreja.
e precisou também limpar algumas casas e muitos dias e meses para poder ajudar no sustento de casa. E nós ficamos então todos aqueles anos no seminário, e agora chegou a época da formatura. E nós morávamos na casa do seminário. Então, se formando, nós teríamos poucos dias para sair da casa do seminário. Se formando também, eu iria embora da cidade, e também acabou a ajuda da igreja, que era pouca, porque eu não ia trabalhar na igreja mais. Naquele final de semana, uma irmãzinha nossa, ela disse assim: seminarista, você quer ir no almoço missionário no final de semana? Eu falei: você quer quantos convites, seminarista? E o seminarista vendendo almoço para comer a janta. Eu falei: misericórdia. Coloquei a mão assim, pensei rapidamente, falei: meu Deus, como que eu vou dizer que não vou nesse almoço missionário, que eu não tenho dinheiro para comprar esse ingresso, esse convite? Olhei para a irmã assim, eu falei: irmã, se você deixar para pagar depois, irmã, eu vou sim no almoço missionário. Era na igreja presbiteriana de Santa Amaro, esse almoço missionário. Eu vou sim. Ela: não, seminarista, eu não estou falando para você pagar. Eu falei: não. Ela: não. Eu falei: opa, então dá 4 para nós. Né? Aí ela falou assim: quanto você quer? Eu falei: 4. Eu, os 2 filhos e a esposa. Ela: tá aqui, não, eu que vou pagar para você. Né? Tinha um coração muito missionário aquela irmã, então o almoço era missionário, então ela vendeu, né? Ela estava pagando aqueles convites. Ela deu 4 convites. Olha, o almoço, você vai para a sua igreja, dá um estudo lá, né? Você sabe, né, seminarista? Quem que é o seminarista que orou aí? O seminarista, você sabe como é, né? Então, aí o seminarista anda direitinho, né? Aí vai lá para a sua igreja, prega lá na sua igreja, depois você vem com o almoço. Então nós fomos felizes da vida que nós íamos almoçar fora. Depois de muito tempo a esposa ia almoçar fora. Então nós fomos naquele dia, irmãos, almoçar. Chegamos lá, almoçamos, mas felizes da vida. Depois tinha uma sobremesa, olha, daqui comemos aquela sobremesa, pense numa coisa maravilhosa. E eu estava feliz, porque nós tínhamos almoçado fora, tinha uma sobremesa deliciosa. E agora nós estamos voltando para casa. A Fátima chega para mim, toda feliz, e fala assim: Preto, falei: o quê? Nós ganhamos uma oferta. Eu falei: né? Pensei que era 50 para ajudar na passagem, né? Nós ganhamos uma oferta. E ela falou assim: dá um chute, quanto? Eu falei: 50. Ela falou: não. 50 eu já estava contente, ajudava na passagem. 100, mais. Aí eu falei: vou dar um chute, 200, mais. 300, mais. Eu falei: 400, mais. Eu falei: então vou dar bem alto, porque eu nunca tinha recebido uma oferta assim, né? Eu falei: 600, ela mais. Eu falei: Deus de Jesus Cristo. Irmãos, naquela ocasião, ela deu um cheque que a igreja doou. Ela deu um cheque de R$1.000. Para nós era muito dinheiro. Eu tinha que trabalhar, acho que uns mesinhos lá para poder receber minha ajuda, né, de seminarista. De forma que nós estávamos tão preocupados como que nós íamos sair de lá de São Paulo, viríamos para um campo chamado Machadinho do Oeste. De Machadinho do Oeste eu vim pastorear essa igreja aqui em 2009, eu me lembro. Então eu fui para Machadinho do Oeste. E como que um seminarista que vem de almoço para comer a janta ia poder ficar um mês, meus irmãos, trabalhando sem poder receber?
De forma que nós viajamos, nós viemos para cá, no final do ano eu fui ordenado na primeira igreja presbiteriana de Ouro Preto, pelo Presbitério Central de Rondônia, no dia 17 de dezembro de 2004. Nós viemos para Machadinho, trabalhamos ali, os irmãos nunca ficaram sabendo que nós estávamos vindo, olha, com o bolso para fora. Deus nos sustentou. Então nós precisamos aprender, irmãos, que na época de escassez, Deus tem o poder para multiplicar os nossos poucos recursos. Então essa é uma outra lição. E por último, que o tempo passou, os versículos 17 ao versículo 22. Sabe, meus irmãos, por que Deus Ele faz multiplicar os nossos poucos recursos? Para mostrar que a glória é dele e que nada depende de nós. Aqui não dá tempo da gente falar, mas eu queria que você pensasse em alguns textos da palavra de Deus, quando Deus pegou pouco recurso e Deus multiplicou. Queria que você lembrasse, por exemplo, do pequeno Davi, que foi enfrentar aquele grande gigante. Ele foi, pegou sua funda, pegou 5 pedrinhas, e não precisou nem das 5 pedrinhas, uma só, pá! Porque Deus tem poder para multiplicar os nossos pequenos recursos, os nossos poucos recursos. As muralhas de Jericó, o menor derrubando o maior. Quando aquele povo gritou, a muralha veio ao chão. E assim que Deus faz. Para encerrar então aqui, do versículo 17 até o versículo de número 22. Vamos lá? Do jeito que nós vimos caminhando muito bem desse jeito. Vamos fazer essa leitura juntos. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Versículo 20. Então chamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também é essa figura, com quem Deus pede, afligir, abandonando o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o mesmo, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Eu falei até o versículo 22, né? Nós lemos até o versículo 23, e poderíamos ler até o versículo 24 para encerrar. Mas a outra lição, irmãos, que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, a quarta lição: aprender a orar por coisas impossíveis. Na hora de escassez, meus irmãos, essa é a lição que nós aprendemos com Deus, que a igreja pode aprender: a orar por coisas impossíveis. Nós vemos aqui o profeta Elias. Se fosse você que estivesse no lugar do profeta Elias, se fosse eu também que estivesse no lugar do profeta Elias, nós pegaríamos uma pá e nós então faríamos um buraco e nos enterraríamos. Mas não, quando aquele menino morre, ele pega aquele menino e ele ora, e ele clama a Deus. Ele diz assim no versículo 20: então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho.
E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele viveu. Aprender a orar, irmãos, por coisas impossíveis. Porque na época de escassez, a igreja precisa aprender a saber e a orar por coisas extremamente difíceis. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus, tudo é possível. É possível Deus resgatar o teu marido do lugar onde ele está. Ore. É uma coisa impossível? Pode ser, mas continue orando. O teu filho que está afastado, teu filho, quem sabe, está envolvido com droga. Para Deus tudo é possível. Aquela situação que você acha quase que difícil. Pastor, a minha empresa, pastor. Aprenda a orar por coisas impossíveis. E o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Os irmãos estão lembrados de Sara, quando Deus falou para ela assim: olha, você vai ter um filho, sua esposa vai ter um filho. Ela estava lá na tenda e ela riu dentro dela. E aí o anjo falou assim: anjo do Senhor, por que Sara riu? Por que ela riu? Há coisas demasiadamente impossíveis para Deus? Não tem coisa impossível para Deus. Ele está no comando, meus irmãos. Então eu quero deixar com os irmãos essa palavra nessa noite, para Deus tratar do teu coração, nesses 33 anos de aniversário da nossa igreja querida aqui em Rolim de Moura. Então, quais as lições que nós podemos aprender com Deus em tempos de crise? A primeira lição: aprender a depender de Deus. Segunda lição: aprender a obedecer. Terceira lição: saber que Deus tem poder para multiplicar os nossos poucos recursos. E por último, orar por coisas impossíveis. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vivo com o Pai.
sofreu uma morte, a morte mais humilhante que poderia existir. Quando alguém era pendurado no madeiro, crucificado, essa pessoa sofreria zombaria, cuspes na cara, enfim, seria a morte a mais humilhante que alguém poderia ter. E Jesus sofreu exatamente essa morte, a mais humilhante. E a Bíblia diz, em Filipenses, se não me engano, que Jesus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele se humilhou e ele aceitou a morte, uma morte de cruz. Só que logo em seguida ele foi glorificado. Interessante que em um momento ele estava sendo humilhado. E em um segundo momento ele estava sendo glorificado. Deus glorificou. E nós não conseguimos entender. Às vezes a gente tenta o que Jesus fez ou o que Ele tem feito em nossa vida. Ele só pede para a gente acreditar. E a Bíblia, em várias passagens, principalmente Salmos, diz o quanto Deus é soberano. A gente acabou de ler Salmo 139, um dos meus salmos preferidos em relação a isso, soberania de Deus. Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, absoluto. Acima dele não há ninguém. A maioria não estava aqui há mais de 30 anos atrás. Eu não estava. Mas a gente consegue ver nas pessoas, consegue ver nas coisas que a gente tem contato, quanto Deus foi maravilhoso conosco. Então, enquanto nós cantarmos que Deus é soberano, vamos então em espírito de gratidão, de agradecimento a Deus por tantas bênçãos.
oh aleluia. Mas o que tá numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Mas o que tá numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, aleluia. Quem já conhece a Jesus, aleluia.